Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência então na nossa aula sobre a Revolução Francesa. Hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito do período do Diretório e da Era Napoleônica. Vamos lá então. Bom, o período do Diretório foi de 1794 a 1791. Para vocês lembrarem um pouquinho que a gente falou antes, né, nós falamos na última aula a respeito da época da Convenção Nacional, né, onde os jacobinos estiveram no poder, da época do terror, né, da ditadura jacobina. O período de 1791 a 1799, pessoal, foi um período onde os jacobinos e os girondinos, que eram dois grupos de dentro do terceiro estado, de dentro da burguesia, se revezaram no poder. Tá? Então, só para vocês entenderem que dentre esse período, esses dois grupos eles vão se revezar. A França teve governos diferentes e também constituições diferentes. Tá? Então, ela foi aí, né, desde uma monarquia constitucional, tá, uma república até, por exemplo, uma ditadura, como eu mencionei para vocês. O diretório, né, tinha esse nome por conta de ser composto por 5 diretores, tá? Então, por isso esse nome. E o que vai acontecer durante esse período, né? Os girondinos lembram que eles eram parte da burguesia, né? A parte mais abastada da burguesia, tinham pensamentos mais conservadores, a gente já tinha falado sobre isso, tá? E por conta de acabarem revogando os atos dos jacobinos, né, que eram medidas mais populares que eles tinham tomado durante seu governo, eles acabam ganhando a antipatia da população por conta disso. Porém, uma série de fatores que vão acontecer na França nesse período também vai acabar favorecendo aí, né, contribuindo, né, na verdade, para o insucesso desse período. Então, após, né, 10 anos aí da Revolução, mais ou menos que a gente tem, a França não tinha uma estabilidade política, né, notório isso, mas também a economia não estava muito bem, né, então as finanças não estavam muito bem. Eu coloquei para vocês, né, que a Prússia, hoje a atual Alemanha, né, em grande parte, a Espanha temia o avanço da revolução, esses estados eram absolutistas, então assim eles temiam que os ideais revolucionários, né, chegassem até os seus países, tá? E o que vai acontecer, né? Tanto o Império Austro-Húngaro, né? A Espanha e a Prússia, né? Que temia, né? Que esses exemplo dos revolucionários franceses fosse seguido, eles vão se unir à Inglaterra, fazendo uma coligação militar para lutar contra a França, né? Então começam a ocorrer invasões, né? Então, além de um problema interno de ter uma situação econômica ruim, né? Finanças que não estavam boas, politicamente instável, também vai ter esse problema externo que estava ocorrendo. E aí, diante dessa crise instaurada, o diretório vai se ver, né, os girondinos eles vão se ver diante do impasse. Precisava, né, eles necessitavam de alguém suficientemente forte para estar no poder. E aí que entra a figura de, né, eles vão pensar em alguém de dentro do exército, né, que seja forte o suficiente para que a França se mantenha nos eixos, né, e é a figura do general Napoleão Bonaparte. E o que acontece então? O Napoleão, né, alinhado então com os girondinos, né, com os ideais dos girondinos, ele vai assumir o controle da França, né, através de um golpe
em 1799, né? Então, eles acabam assumindo o poder nesse período. Aqui uma imagem do Napoleão só para vocês conhecerem. E aí a gente fala um pouquinho a respeito do período onde o Napoleão vai governar, né? Um dos períodos, né? Que é o consulado, tá? Por que esse nome, né? Por que consulado? Porque é governado por 3 cônsules, né? Que são, né, dentre eles o Bonaparte, Sieyès e o Ducos, né? Bom, durante esse período, né, vai se estabelecer uma nova constituição na França, tá? E nela o Napoleão, né, que era o cônsul, né, vai poder governar durante 10 anos. Nessa Carta Magna, né, o Napoleão ele vai ter amplos poderes, né, um poder de um ditador, tá? Nesse período, né, é um período onde o Napoleão ele vai defender a França de inimigos externos e acaba aí criando nesse período também a Sociedade Nacional de Fomento à Indústria, que vai auxiliar o impulso ao desenvolvimento industrial na França. Né? É feito durante esse período um concordato com o Vaticano, né? Então a aproximação com a Igreja Católica nesse período. Tá? Aqui só algumas imagens da coroação do Napoleão e um detalhe durante a coroação dele, né, porque ele se autocoroa, né, enquanto eram os religiosos, né, a figura do Papa ali quem coroava, né, os reis, e ele mesmo coloca a própria coroa na cabeça. Bom, só para a gente continuar, o período em que Napoleão então institua o império, né? Ele substitui a monarquia pelo império. Vai receber o título de Napoleão I, imperador dos franceses. Algo aí importante para a gente falar é o Código Civil. Além do Código Civil, daqui a pouco eu vou falar mais profundamente sobre ele, o Napoleão ele vai criar uma nova moeda. Então, toda aquela história que eu estava falando para vocês da instabilidade financeira e tudo mais da França, ele cria o franco, né, que vai ser a moeda, a nova moeda francesa e o Banco da França, né. Dessa forma, ele acaba incentivando as atividades burguesas, né, e se aproximando ainda mais aí da burguesia, incluindo medidas protecionistas, né. Ele vai, tá, ter uma medida popular, né, que é garantindo a divisão, a antiga divisão das propriedades, das grandes propriedades que foi feita em 1793 pelos jacobinos. Né? Então, é uma medida aí de interesse popular que tinha sido feita anteriormente. E ele acaba realizando várias obras públicas para tentar acabar com a crise econômica. O Código Civil Napoleônico ele tenta estabelecer, através desse código de leis, a igualdade jurídica, a liberdade individual, econômica, a liberdade religiosa e, através do Código Civil, desvincular a ação da Igreja e do Estado. Acaba aí, então, garantindo a liberdade dos indivíduos, porém, tá? Aí é uma observação que a gente faz, ele não garante a liberdade para
os escravos. Então, pelo contrário, né, ele restabelece a escravidão nas antigas colônias francesas. Isso vai gerar um problema futuro, né, porque o Haiti, que é uma colônia francesa nesse período, né, ela vai gerar uma revolta, né, uma rebelião que posteriormente acaba no processo de independência, né? A gente vai estudar isso mais para frente, mas vai gerar um processo de revolta muito grande que depois o Napoleão aí envolto em conflitos, em guerra, não vai dar tanta importância para sufocar essa revolta liderada por escravos, mas a gente vai comentar isso depois em outro momento. Então, assim, a liberdade é a liberdade individual, a liberdade em relação ao comércio, a liberdade em relação à religião, porém, né, ao indivíduo ali e não aos escravos, né? Aí, nesse sentido, eles não tocavam nesse assunto, tá? E bom, nesse sentido, então, todas essas medidas que o Napoleão ele vai criar através do Código Civil, né, e através aí desses anos de governo, né, vai assegurar uma melhoria econômica para a França e, né, em boa parte, a aceitação do Napoleão pela população francesa. A gente não vai aqui mencionar agora nessa aula os conflitos externos da França. Como eu falei para vocês, que ele estava envolvido e não dá tanta atenção, por exemplo, na rebelião que acontece na ex-colônia, né, que é o atual Haiti. Mas em outro momento a gente volta a falar disso, né, e aí do bloqueio continental, que vocês vão estudar isso mais para frente, né. Eu vou parar essa aula aqui e aí a gente volta em outro momento, então, para falar das guerras e do bloqueio continental, que depois vai ter uma influência na nossa história aqui na América.